Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho. A igreja celebra com alegria a memória de Santa Marta, Maria e Lázaro, irmãos que abriram a porta da própria casa para Jesus e descobriram que sua presença é capaz de iluminar até os dias mais dolorosos. E talvez seja exatamente isso que você mais precise nesta manhã. Não de uma resposta imediata, não de uma solução mágica, mas da certeza de que Jesus entrou na sua história e continua caminhando ao seu lado. Talvez você tenha despertado antes do despertador tocar, não porque estivesse descansado, mas porque as preocupações acordaram primeiro. Você tentou voltar a dormir, virou de um lado para o outro, pensou nas contas do fim do mês, na consulta médica que está chegando, na conversa difícil que precisa acontecer, no filho que mudou tanto nos últimos tempos, na pessoa que você ama e que parece cada vez mais distante. Quando finalmente levantou da cama, o corpo saiu do quarto, mas o coração continuou carregando o peso da madrugada. Há dias em que a manhã começa antes mesmo do nascer do sol. Começa quando a ansiedade interrompe o descanso, quando a mente insiste em imaginar tudo o que pode dar errado, quando o futuro parece maior do que a confiança que existe dentro de nós. Talvez ninguém perceba isso. Quem olhar para você hoje verá apenas alguém seguindo a rotina, preparando o café, entrando no ônibus, abrindo a loja, ligando o computador, levando os filhos para a escola, cuidando da casa como sempre fez. Mas Deus vê aquilo que ninguém enxerga. Ele vê o esforço escondido por trás de cada gesto simples. Vê quantas vezes você respirou fundo para não perder a esperança. Vê quantas vezes sorriu apenas para não preocupar quem ama. Vê aquela fadiga que não passa apenas com algumas horas de sono, porque existem cansaços que nascem na alma. São produzidos por meses de preocupação, por anos de espera, por decepções que nunca foram totalmente curadas. Talvez você tenha chegado a pensar que precisava ser mais forte, que um verdadeiro cristão não deveria sentir tanto medo. Mas o Evangelho de hoje nos mostra algo profundamente humano. Marta também amava Jesus. Mesmo assim, seu coração estava ferido. Ela acreditava no Senhor, mas ainda lutava para compreender os tempos de Deus. E Jesus não a repreendeu por isso. Ele escutou sua dor, conversou com ela, permitiu que seu sofrimento fosse acolhido antes de revelar o milagre. Isso muda completamente nossa maneira de rezar, porque entendemos que Deus não espera que escondamos nossas lágrimas para nos aproximarmos dEle. Ele nos convida justamente a levar diante dEle aquilo que mais dói. Nesta manhã talvez sua oração não precise ser longa, talvez ela comece apenas com um suspiro, com um silêncio, com um olhar voltado para o céu, porque o Pai entende até aquilo que você ainda não conseguiu transformar em palavras. Ele conhece o nome da sua luta, conhece o lugar exato onde sua esperança ficou ferida, conhece o medo que aparece sempre que você pensa no amanhã, e sabe que apesar de tudo, existe uma pequena chama de fé que continua acesa dentro de você. É essa chama que Ele deseja proteger hoje, não permitindo que o vento das dificuldades a apague, mas alimentando-a com sua presença. Antes de continuarmos esta oração, eu quero convidar você a fazer um gesto muito simples. Escreva nos comentários: minha esperança está em Jesus. Escreva como uma entrega, como quem decide colocar novamente o coração nas mãos do Senhor. Talvez essa seja a oração que Deus queria ouvir de você nesta manhã. Agora, vamos nos colocar diante da presença do Pai. Eu vou rezar por você e com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, antes que este novo dia me envolva com suas exigências e preocupações, eu escolho permanecer alguns instantes diante da Tua presença. Aqui não preciso esconder minhas fraquezas. Não preciso aparentar força, não preciso fingir que consigo resolver tudo sozinho. Eu te entrego esta manhã, entrego o meu trabalho,
minhas responsabilidades, meus encontros, minhas escolhas e tudo aquilo que ainda não sei como enfrentarei. Entrego o que me alegra e também o que me preocupa. Entrego aquilo que consigo explicar e aquilo que permanece confuso dentro do meu coração. Recebe minhas noites mal dormidas. Recebe meus medos silenciosos. Recebe minhas limitações, minhas lágrimas escondidas e os sonhos que pareciam adormecidos. Permanece comigo, Senhor, porque quando Tu permaneces ao meu lado, até o caminho mais difícil pode ser percorrido com esperança. E hoje, através do Evangelho segundo São João, Tu queres recordar ao meu coração que quem confia em Ti jamais enfrenta sozinho a própria dor. O Evangelho de hoje, proclamado pela Igreja segundo São João, capítulo 11, versículos de 19 a 27, nos leva à casa de Marta e Maria, poucos dias depois da morte de Lázaro. Era uma casa tomada pelo luto, uma casa onde ainda havia lágrimas, uma casa cheia de perguntas. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, saiu imediatamente ao seu encontro. E as primeiras palavras que brotaram do seu coração foram sinceras. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não escondeu sua dor, não fingiu que estava tudo bem, não tentou parecer mais forte do que realmente era. Ela abriu diante de Jesus aquilo que carregava na alma. E talvez seja justamente isso que o Senhor esteja nos ensinando nesta manhã. Muitas vezes pensamos que rezar significa esconder nossas fragilidades. Imaginamos que precisamos encontrar palavras bonitas, que devemos chegar diante de Deus apenas quando nossa fé estiver firme. Mas Marta nos mostra outro caminho. Ela chega machucada, chega confusa, chega sem entender os planos de Deus. E ainda assim, Jesus permanece diante dela, porque Deus não se afasta da nossa sinceridade, Ele se aproxima dela. Quantas vezes você já disse: Senhor, se Tu tivesses agido antes, se tivesses aberto aquela porta, se tivesses curado aquela doença, se tivesses impedido aquela separação, se tivesses mudado o coração daquela pessoa, se tivesses respondido minha oração quando eu ainda tinha forças. Esses pensamentos podem parecer duros, mas Deus já os conhece antes mesmo que você os pronuncie. Ele conhece as perguntas escondidas no seu coração e não deixa de amar você por causa delas. Ao contrário, Ele permanece perto para transformar essas perguntas em confiança. Depois de ouvir Marta, Jesus não lhe oferece uma explicação sobre o sofrimento. Ele oferece algo muito maior, uma promessa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Perceba que Jesus não diz apenas que pode realizar uma ressurreição. Ele afirma que Ele mesmo é a ressurreição. Isso muda tudo, porque nossa esperança deixa de depender das circunstâncias. Ela passa a depender da presença de Cristo. Talvez hoje exista alguma área da sua vida que pareça sem vida. Pode ser uma esperança que desapareceu, uma alegria que foi substituída pelo medo, uma fé que se enfraqueceu por causa das dificuldades, um relacionamento que parece impossível de reconstruir, um projeto abandonado, ou até mesmo sua confiança no futuro. Jesus continua repetindo nesta manhã: eu sou a ressurreição. Ele não fala apenas para quem morreu fisicamente, Ele fala para tudo aquilo que perdeu o sentido dentro de nós. Há pessoas que continuam respirando, mas já desistiram de sonhar. Continuam caminhando, mas deixaram de acreditar. Continuam sorrindo, mas carregam um vazio que ninguém percebe. E é exatamente aí que Cristo deseja entrar. Não para oferecer um otimismo superficial, mas para devolver vida ao que parecia definitivamente perdido. Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço que existem áreas do meu coração que precisam da Tua ressurreição. Existem lembranças que ainda doem, existem palavras que nunca consegui esquecer, existem decepções que deixaram marcas profundas, existem medos que voltam sempre que penso no amanhã. Toca, Senhor, esses lugares escondidos. Entra onde eu já não consigo entrar sozinho.
Ilumina aquilo que ficou envolvido pela escuridão da tristeza. Cura aquilo que o tempo sozinho não conseguiu curar. Ensina-me a confiar, mesmo quando ainda não vejo o milagre acontecendo. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a descansar no teu tempo, mesmo quando ele é diferente do meu. Livra-me da ansiedade que tenta controlar tudo. Livra-me do desânimo que sussurra que nada vai mudar. Livra-me da tentação de desistir justamente quando tu estás mais perto do que imagino. Que eu nunca me esqueça de que tu não chegas atrasado. Tu chegas no momento em que tua glória pode transformar completamente a minha história. Fortalece minha fé para que ela não dependa apenas do que meus olhos conseguem enxergar. Que eu aprenda a caminhar confiando na tua palavra. Mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Mesmo quando o caminho continua difícil. Mesmo quando o meu coração insiste em perguntar. Porque hoje eu escolho acreditar que tu continuas trabalhando em silêncio. Enquanto eu espero, enquanto eu rezo, enquanto eu caminho. E sei que nenhum instante da minha vida escapa ao teu olhar de Pai. Por isso, nesta manhã, eu deposito novamente minha esperança em tuas mãos. Porque tu és a ressurreição, tu és a vida, e contigo nenhuma história termina na dor quando o coração permanece confiando no teu amor. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias, porque não existe casa onde não exista alguma luta escondida. Existem pais que carregam o peso de sustentar o lar, e mesmo trabalhando todos os dias, terminam o mês preocupados com os boletos, com o aluguel, com o remédio que ficou mais caro, e com o alimento que precisa continuar chegando à mesa. Dá-lhes coragem, Senhor. Não permitas que o desânimo roube a dignidade daqueles que saem cedo para trabalhar e voltam para casa apenas querendo oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Existem mães que parecem fortes diante de todos, mas que choram quando ficam sozinhas. Mães que fazem silêncio para não preocupar a família. Mães que carregam no coração o sofrimento de um filho que se afastou de Deus, que entrou por caminhos perigosos, que se perdeu nas drogas, no álcool, na violência, nas más companhias, ou simplesmente deixou de acreditar que ainda pode recomeçar. Abraça essas mães, Senhor, enxuga suas lágrimas, renova sua esperança. Lembra-lhes que nenhuma oração feita por uma mãe amorosa é esquecida pelo céu. Existem casais que já não conseguem conversar sem discutir, que dividem a mesma casa, mas vivem distantes no coração, onde as palavras foram substituídas pelo silêncio, onde o carinho deu lugar ao cansaço, onde pequenas feridas nunca cicatrizaram e se transformaram em grandes muros. Jesus entra nesses lares, ensina novamente o perdão, faz renascer o diálogo, restaura aquilo que parecia impossível de reconstruir. Existem filhos que carregam um vazio que ninguém percebe. Jovens que sorriem nas redes sociais, mas choram quando desligam o celular. Adolescentes que perderam a esperança, que vivem dominados pela ansiedade, pela depressão, pelo medo de não serem aceitos ou pela sensação de que não têm valor. Senhor, aproxima-te desses jovens. Mostra-lhes que sua vida tem sentido, que eles nunca estarão sozinhos, que existe um futuro preparado por ti. Protege-os das escolhas erradas, livra-os da violência, livra-os dos vícios, livra-os das falsas promessas do mundo. Coloca em seu caminho pessoas que os aproximem novamente da tua luz. Pensa, Senhor, naquela mãe que espera o filho chegar em casa todas as noites e só consegue descansar quando ouve o barulho da porta se abrindo. Pensa naquele pai que finge tranquilidade, mas calcula em silêncio como vai pagar todas as despesas deste mês. Pensa naquele avô que já não tem a mesma saúde de antes, mas continua rezando diariamente por toda a família. Pensa naquela avó que oferece seu sofrimento como oração pelos netos. Pensa naquela esposa que luta praticamente sozinha para manter a união do lar. Pensa naquele marido que perdeu o emprego e sente vergonha de voltar para casa sem saber como sustentar quem ama. Pensa naquela família
que deixou uma cadeira vazia à mesa depois da partida de alguém querido. Tu conheces cada nome, cada lágrima, cada história. Agora, Senhor, eu quero rezar por todos os enfermos. Visita quem está em um hospital, quem aguarda uma cirurgia, quem recebe um tratamento longo, quem sente dores constantes, quem enfrenta um diagnóstico difícil, quem perdeu as forças e já não consegue realizar as tarefas mais simples. Coloca a tua mão misericordiosa sobre cada corpo enfermo. Fortalece também os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos aqueles que dedicam sua vida a aliviar o sofrimento do próximo. Abençoa quem passa noites inteiras ao lado de um familiar doente, quem troca o descanso pelo cuidado, quem oferece amor sem esperar reconhecimento. Recompensa, Senhor, cada gesto de dedicação. Também te apresento aqueles que vivem preocupados com o trabalho e com o sustento da família. Tu conheces a angústia de quem procura emprego e não encontra, de quem trabalha muito, mas sente que o dinheiro nunca é suficiente, de quem precisa escolher entre pagar uma conta ou comprar aquilo que falta dentro de casa. Pai providente, abre portas onde hoje existem apenas paredes. Concede sabedoria para administrar os recursos. Multiplica o pão de cada dia, que nunca falte alimento sobre a mesa daqueles que confiam em Ti. Que nunca falte o remédio para quem precisa. Que nunca falte dignidade para quem luta honestamente. Que nunca falte esperança quando as dificuldades parecerem maiores do que as forças humanas. Porque sabemos que Tu és o Deus que continua cuidando dos Teus filhos, mesmo quando eles ainda não conseguem enxergar o caminho, mesmo quando a noite parece longa, mesmo quando tudo parece dizer que não haverá solução. Nós escolhemos acreditar que a Tua providência continua agindo e que o Teu amor jamais abandona aqueles que colocam a própria vida em Tuas mãos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que Teu Filho nos ensinou, queremos guardar no coração a promessa que hoje ecoou no Evangelho. Tu és a ressurreição e a vida. Mesmo quando nossos olhos enxergam apenas limites, Tu continuas vendo possibilidades. Mesmo quando nós dizemos que tudo terminou, Tu ainda és capaz de escrever um novo começo. Que essa certeza acompanhe cada passo deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre a sua casa, sobre cada quarto, sobre a cozinha onde tantas refeições são preparadas com amor, sobre a sala onde a família se reúne, sobre a cama daquele que está doente, sobre a mesa onde tantas preocupações são compartilhadas, sobre cada porta e cada janela, que toda influência do mal seja afastada. Que a paz de Cristo permaneça neste lar. Que os santos anjos do Senhor guardem sua família durante todo este dia. Que o Espírito Santo ilumine suas decisões, fortaleça sua fé e conduza seus passos pelos caminhos da justiça, da paz e da esperança. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo, quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela cama onde pude descansar, obrigado pela água que chegou à minha casa, obrigado pelo café preparado nesta manhã, obrigado pelas pessoas que colocaste em meu caminho, obrigado por cada abraço recebido, obrigado pela oportunidade de recomeçar mais um dia, obrigado pelo trabalho que tenho ou pela porta que estás preparando, obrigado pela roupa que me aquece, pela luz que ilumina minha casa, pela Bíblia que posso abrir, pela igreja que me acolhe,
pelos vizinhos, pelos amigos sinceros, pela família que me deste e até pelas provações que me aproximaram mais de Ti. Porque hoje eu compreendo que mesmo nos dias difíceis, Tua mão nunca deixou de me sustentar. Recebe, Senhor, este novo dia. Recebe minha vida exatamente como ela está. Não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Recebe minhas qualidades e minhas limitações. Recebe meus acertos e meus erros. Recebe minhas alegrias e minhas lágrimas. Recebe meus sonhos, meus projetos, minhas dúvidas e minhas esperanças. Tudo pertence a Ti. Tudo eu coloco nas Tuas mãos. E nesta memória de Santa Marta eu peço também Sua intercessão. Santa Marta, mulher da acolhida e da confiança, ensina-nos a abrir as portas da nossa casa e do nosso coração para Jesus. Quando estivermos inquietos, ajuda-nos a encontrar paz. Quando estivermos cansados, ajuda-nos a encontrar força. Quando estivermos esperando um milagre, ajuda-nos a permanecer confiantes no tempo de Deus. Intercede por nossas famílias, para que Cristo seja sempre o centro de nossos lares. Agora eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os olhos, respire lentamente. Imagine Jesus caminhando até você. Ele não tem pressa. Seu olhar é cheio de ternura. Ele para diante de você, conhece seu nome, conhece sua história, conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Sem dizer muitas palavras, Ele segura suas mãos, olha profundamente nos seus olhos e diz com voz mansa: meu filho, minha filha, eu conheço a sua dor, eu caminhei com você em cada momento. Continue confiando, eu jamais abandonarei você. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Não tenha medo dele. Fale com Deus do seu jeito. Se não encontrar palavras, apenas permaneça. Se seus olhos se encherem de lágrimas, deixe que elas sejam sua oração. O Pai compreende até o silêncio de um coração ferido. Que esta verdade acompanhe você durante todo este dia. Quem caminha com Cristo nunca caminha sem esperança. Mesmo quando o caminho parece longo, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando as lágrimas ainda existem, Jesus continua presente e sua presença sempre prepara um novo começo. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Jesus é minha esperança. Escreva com fé. Talvez essa simples declaração fortaleça alguém que hoje está quase desistindo. E se você lembrar de uma pessoa que precisa de consolo, envie esta oração para ela. Às vezes Deus usa um gesto simples para levantar um coração abatido. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem coloca a sua esperança em Jesus nunca espera em vão. Evangelizar é preciso,